Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que é a cláusula democrática, hein? Cláusula democrática é uma regra instituída por organizações regionais e subregionais com a função de proteger a democracia. No continente americano, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, estabeleceu uma Carta Democrática em 2001. Ela visou, essencialmente, a proteção da democracia representativa, dos direitos humanos, da estabilidade e do desenvolvimento no continente. Esta cláusula tem sido extremamente importante para a promoção da democracia e para a permanência dos Estados na Organização dos Estados Americanos, desde que eles mantenham o regime democrático. A Unasul também estabeleceu uma cláusula democrática sem o mesmo vigor da Organização dos Estados Americanos. A Unasul previu apenas a proteção da democracia, da liberdade de informação, dos direitos humanos, mas não especificou que a democracia em questão é a democracia representativa. O protocolo de Ushuaia, no âmbito do Mercosul, foi um instrumento importante para a proteção da democracia. Por ocasião da tentativa de impeachment, que culminou com o impeachment, na verdade, do presidente Fernando Lugo no Paraguai, o Paraguai foi suspenso do bloco subregional do Mercosul, mas a Venezuela não sofreu a mesma sanção. Foi considerado que o Paraguai violou as regras democráticas do Mercosul, mas o mesmo não sucedeu com o regime venezuelano. A política externa brasileira deve ser conduzida de acordo com aquilo que está previsto na Constituição e nas organizações regionais. A Constituição brasileira de 1988 estabelece com toda clareza a prevalência dos direitos humanos. A expressão direitos humanos tem vários sentidos. Ela se refere aos direitos de primeira geração, aos direitos de liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de expressão do pensamento, mas refere-se também aos chamados direitos de segunda geração, os direitos econômicos e sociais, aqueles que permitem aos indivíduos condições mínimas de sobrevivência, a chamada libertação da necessidade. Esses direitos são essenciais para a participação política. Professor Amaral, já dá para formar alguma conclusão ou parecer sobre os direitos humanos, essa libertação da necessidade? A primeira conclusão a que nós chegamos é que o texto constitucional tem uma relação intrínseca e direta com a democracia. A prevalência dos direitos humanos quer dizer, em outras palavras, que a democracia é o regime por excelência que deve proteger os direitos humanos. Qual a razão? Porque não há democracia sem as regras do jogo. As regras do jogo são aquelas que se encontram na proteção dos direitos humanos e no resguardo das liberdades fundamentais e dos direitos econômicos e sociais que salvaguardam a participação. Sem isso, não podemos falar em democracia. Apesar de o artigo 4º da Constituição não estabelecer como princípio diretor da política externa a proteção da democracia, a referência aos direitos humanos já traz uma noção de que o artigo 4º protege a democracia e estabelece como um dever para a política externa brasileira a proteção da democracia. A conclusão imediata que nós podemos retirar é que, por força do estabelecido na Carta da OEA, na Unasul, por força daquilo que foi estabelecido também no protocolo do Ushuaia, há um compromisso do Brasil com a democracia. Esse compromisso está consagrado na Constituição de 1988. E podemos deduzir daí que a política externa brasileira deve ser conduzida pela proteção à democracia. O direito de crítica, de promoção e de busca da democracia não são equiparáveis ao uso da força e não são atos de força. São apenas iniciativas que o Brasil deve tomar no âmbito regional para a proteção da democracia,
por força do Brasil pertencer à Organização dos Estados Americanos, ao Mercosul e pelo que está estabelecido na Constituição. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.